Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal Lera Crianças! E hoje, segunda-feira, é dia de quê, Antônio? Dica literária! Estamos aqui, eu, Bruna, para mais uma dica literária que o Antônio escolheu. E hoje, gente, além do livro que o Antônio escolheu, tem uma surpresa para vocês. A Bruna vai tocar aqui o violão, mas tem uma surpresa. Aguardem, hein? Qual livro você escolheu, Antônio? A Menina Carolina. A Menina Carolina, de Hércules Toledo Correia, ilustrações do Maurício Manzo, da editora Aletria. Bom, eu vou ler um pequeno trecho desse livro e vou ter o acompanhamento da Bruna e uma surpresa que vocês vão saber agora. Prestem atenção aí, hein? Diga. O livro é muito legal. O livro é bonito, Antônio? É lindo, né? A história é linda e as ilustrações do Maurício Manzo dialogam de uma forma incrível com a história do Hércules. Então vamos lá. A Menina Carolina, Hércules Toledo Correia, ilustrações de Maurício Manzo, editora Aletria. Carolina Nabuco poderia ter sido chamada de Alice ou até mesmo de Rebeca, mas o pai, famoso, escolhera Maria Carolina. Carolina, como era chamada, nasceu na capital do Rio de Janeiro no finalzinho do século XIX, mas passou boa parte da infância em Petrópolis e morou na adolescência nos Estados Unidos, onde seu pai era embaixador. Aos 5 anos foi alfabetizada pela mãe. Aos 8 anos já era fluente em francês, também graças às lições dadas pela mãe, Dona Evelina. Era uma menina super estudiosa. O pai era um intelectual, escritor, diplomata, deputado e abolicionista. Você sabe o que é abolicionista? Abolicionistas eram as pessoas favoráveis ao término da escravização de africanos negros no Brasil. Os abolicionistas tiveram um papel muito importante na nossa história, porque lutaram pela libertação dos homens e mulheres que foram escravizados no Brasil numa época muito triste. Eu aprendi na escola que não devemos falar escravos, e sim escravizados, porque esses homens e mulheres não eram escravos nos lugares em que nasceram, lá na África, mas foram escravizados aqui no Brasil, nas fazendas e também nas cidades. Mas eu quero mesmo é contar a história da Menina Carolina. Carolina, desde criança, demonstrou gostar muito de histórias. Acho que Carolina era uma menina parecida comigo, porque eu também adoro histórias. Carolina gostava tanto, mas tanto de histórias, que resolveu contá-las no papel. E como sabia inglês e francês fluentemente, também começou a traduzi-las. Um belo dia, escreveu uma história tão incrível que resolveu traduzi-la para o inglês e enviá-la para um editor nos Estados Unidos. Passado um tempo, Carolina leu um livro chamado Rebeca, publicado na Inglaterra, cuja história era muito parecida com a dela, que se chamava A Sucessora. Ficou achando tudo aquilo muito esquisito, mas como era uma moça muito discreta, nada fez. A história de Rebeca fez tanto, mas tanto sucesso lá fora, sem nunca aparecer o nome de Carolina Nabuco, que virou até um filme de diretor de cinema muito famoso, Alfred Hitchcock. Lá fora, a história se passava num castelo chamado Manderley, na zona rural da Inglaterra, e as duas rivais eram Rebeca e Edith, as duas senhoras de Winter. No Brasil, a escritora Carolina Nabuco deu nome a personagens de Alice e Maria Stein. As duas foram esposas do rico empresário Robert Stein, a primeira e a segunda. Bom, eu vou parar a leitura aqui, porque se você quiser descobrir mais dessa história, que é muito bem contada por Hércules, ilustrada lindamente
por Maurício Manzo, eu recomendo que você adquira o livro. Vá numa biblioteca, vá numa livraria, adquira o livro e leia. Leia aí com a sua criança para descobrir a história dessa escritora incrível que foi a Carolina Nabuco. E descobrir um pouquinho da história do nosso país, do Brasil. Tá aqui, eu vou mostrar aqui um pouquinho das ilustrações do Maurício Manzo. Belíssimas, belíssimas. Vou mostrar mais uma aqui. Olha essa ilustração, gente, que coisa belíssima. Maurício Manzo com traços incríveis. Ele dialoga profundamente com o texto do Hércules e nos faz viajar por essa história incrível. Olha, essa ilustração é a ilustração que nós encontramos na capa do livro. Se você ficou curioso ou curiosa para saber mais dessa história, volto a dizer, adquira o livro numa livraria ou vá a uma biblioteca e leia com a sua criança. É muito importante a gente ler para os nossos filhos e nossas filhas, para que eles tomem gosto pela leitura. Então é isso, olha, fica a dica, A Menina Carolina, de Hércules Toledo Correia, na ilustração de Maurício Manzo, da editora Aletria. Hoje, com a música tocada por Bruna, acompanhada por Antônio no pandeiro. Vai lá, Antônio! Vai lá, faz o acompanhamento da Bruna e Antônio. Devagar. E assim, a gente termina o nosso vídeo de hoje ao som do violão da Bruna e do pandeiro tocado pelo Antônio. Agradeço a todos e todas que nos assistiram. Quero deixar um abraço caloroso. Antônio, um abraço para alguém? Todo mundo. Para todo mundo. Bruna? Um abraço para todo mundo e para o Maurício Manzo. Maurício, um abraço, querido. Abraço, Hércules. Beijo para vocês, viu? E até a próxima. Dica literária! E vamos terminar aqui ao som da Bruna e do Antônio. Vai lá, Antônio. Fala. Hoje todo mundo pode pedir um abraço especial. Todo mundo que pedir eu vou dar no próximo vídeo. Então vamos lá. Todo mundo. Tchau, tchau.